caos na fronteira do enclave espanhol no norte da África, no Marrocos. Esta é uma cidade chamada Ceuta. Meu pai foi embora. Não consigo fazer tudo porque sou muito solta. Não. Se você se lembra desse vídeo, o vídeo onde você pode literalmente ver um marroquino armado ajudando essas pessoas a saírem dos caminhões, isso levantou muitas perguntas. O primeiro-ministro da Espanha afirma que a insana tomada de Ceuta ficou para trás e que conseguiram se livrar dos migrantes. Mas as cenas no local parecem diferentes. Quer dizer, parece que eles afastaram a maioria das pessoas, porque para mim, não parece. E eu literalmente tenho dezenas e dezenas e dezenas de vídeos para te mostrar sobre a insanidade do que está acontecendo. Mas mais importante do que a insanidade de apenas ver o que aconteceu, é uma invasão real. A invasão sobre a qual temos falado e afirmado que iria acontecer, e que já aconteceu há tanto tempo. O fato de que o governo de esquerda, esse tal de Sanches, está lá todo arrogante, dizendo que está tudo sob controle, enquanto você tem mulheres implorando por ajuda, e ele postando vídeos aleatórios. Há protestos em massa nas ruas. As pessoas estão cansadas e saturadas desse governo espanhol de esquerda. Esse homem, sempre defensor da liberdade dos imigrantes, agora enfrenta provavelmente sua situação mais difícil, e tomara seja removido, pois isso é perigoso, insano e absurdo. E colocou as mulheres, todas essas mulheres em perigo. Olhe para isso. Nós não podemos chamar a polícia ou a guarda civil. Não podemos chamar a polícia ou a guarda civil, pois estão sobrecarregados. Precisamos de ajuda urgente. Sinceramente, isso é um absurdo. Estou cercada e com medo. Como não teria medo se quero chorar? Isso não está certo. Isso não está certo, sinceramente. Isso está errado. Precisamos de ajuda, quero dizer. Olhe para os homens atrás dela. Olhe para os homens atrás dela. Ela está... Eu estou realmente tremendo. Sério, você precisa passar por isso você mesma. Você precisa passar por isso como mulher. Você precisa passar. Isso é uma invasão. Eles começaram, mas há fronteiras com a Espanha e Europa. Hoje foi Melilla. Amanhã serão as Ilhas Canárias. Depois, Tarifa. Isso não está certo. Ela não é a única que se sente assim. Essa mulher fala sobre como não entendemos espanhol. Ou talvez alguns entendam. Ela diz aqui: eles nos invadiram. Nós estamos trancados em casa. Os supermercados foram saqueados. Não há mantimentos. Não tem absolutamente nada. Eles estão tentando invadir as casas. Não tem ninguém para nos proteger. Eles nos abandonaram. Enquanto isso, obviamente, Sanches só fala: está tudo resolvido, gente. Do que vocês estão falando? Está tudo resolvido. Quero dizer, olha como parece bem cuidado. As cenas aqui são de total caos. Tem uma pessoa ferida, aparentemente machucada, que estava deitada no chão, tremendo. Vocês sabem quantas? Mais de 60 pessoas morreram, enquanto mais de 40 mil pessoas tentaram invadir vindas do Marrocos. Parece cada vez mais provável que o Marrocos fez isso de propósito, mas sinceramente não importa. Eles abusam da política de fronteiras abertas da Espanha, que já era absurda desde o início. Os saques, destruição e danos. Vou mostrar isso para vocês. Essas pessoas são insanas e dominaram tudo. Não surpreende que Itália e países europeus estejam surtando e tentando adotar medidas para lidar. Falaremos sobre isso em seguida. Ela está indo em direção à cidade. Os militares estão simplesmente sobrecarregados. Não conseguimos fazer tudo porque há gente demais. Ok, ela está dizendo, olha, são milhares deles. Eles estão marchando em direção à cidade. E os militares não podem fazer nada. Eles não conseguem pará-los. Mas os militares, não é que eles não possam fazer nada porque estão sobrecarregados. Eles também receberam certas instruções sobre o que podem e não podem fazer. E você precisa ouvir isso do próprio soldado. Vamos chegar a isso já. O que eles relatam sobre o que podem ou não fazer é insano. Mas estão esfaqueando pessoas nas ruas. Eles estão esfaqueando, ferindo pessoas, invadindo propriedades e destruindo. É apavorante. A boa notícia é que o povo do Kuwait, como nesta cena, não está parado. Eles não vão se calar e estão causando grande alvoroço. Você não vai entrar na nossa cidade e destruí-la. Vamos agir contra isso. E algo nisso tudo parece muito com chamar a atenção desse idiota do Sanches. Eu não vou mentir. Essa foto foi postada por esse cara e tirada a 250 metros da minha casa. Tenho 2 filhas de 3 e 7 anos. Precisei escoltar minha esposa e os 3 filhos até o porto para elas saírem. Ok, tem um homem aqui andando com o quê? Uma espada? Literalmente uma espada durante essa invasão. Olha isso. Isso não é o que verdadeiros solicitantes de asilo querem fazer. Eles só estão vindo para destruir e intimidar. Olha isso. É insano e é perturbador.
Esse é outro cara mandando um recado para os malditos chefes políticos que ousam dizer que as coisas voltaram ao normal. Isso fica a 3 minutos da minha casa e foi postado há 14 horas. Como vou sair agora sem achar que algo pode acontecer comigo? Ok, sim, está tudo resolvido, gente. Não se preocupem. Está tudo resolvido. Não está resolvido. É um colapso total. Olha isso. Vocês lembram do início? Sei que faz dias, mas esse vídeo ainda circula. Lembram que eles falaram pra gente? Caos na fronteira do enclave espanhol no norte da África, no Marrocos. Essa é uma cidade chamada Sousse. Você está vendo enquanto milhares de... É Suta, não Cuta? Que vergonha. Rompem a cerca e dominam completamente a polícia de fronteira. O vídeo mostra grandes grupos de pessoas, na maioria homens jovens em idade militar, aglomerando-se em boias infláveis ou chegando à costa de outros modos. Alguns aguardam na água enquanto arrombam portões para cruzar. Sandra, isso lembra o que vimos na fronteira aberta durante o governo Biden. Quero dizer, você sabia que durante a administração Biden, eles permitiram uma quantidade semelhante de pessoas entrando todos os dias nos Estados Unidos? Mas o problema é que essa ilha é um pouco menor. Ao longo de 2021, 2024, algo parecido com o que vimos em Del Rio em 2021. A agenda socialista prevê abolir fronteiras, acabar com fiscalização da imigração e garantir liberdade total de circulação. Veja como é em outro país quando conseguem o que querem. Note a ausência de resistência do governo. Nós vamos, só pra avisar, fique com a gente nesse vídeo, porque vamos responder a pergunta se isso foi planejado. É uma grande questão e há muito o que perguntar sobre isso. Mas agora, quero dizer, olha isso. Isso é simplesmente insano. As pessoas estão tomando as rédeas da situação. Certo. O povo de Sueta, ou Queta, sei lá, é assim que se chama. Não consigo. Eu realmente não consigo superar essas imagens. É uma invasão literal. É destruição. As cidades deles foram destruídas. Olha isso. O que é isso, gente? Destruíram. Eles destruíram. E, sinceramente, depois de ver isso, não sei como alguém pode não enxergar como uma invasão. Não entendo como alguém não percebe. Mas muita gente na Espanha, veja só, muitas pessoas na Espanha também acham que há algo errado aqui e que talvez o Sánchez deva sair. Quero dizer, só escuta isso. Ouça o que eles estão dizendo. Então, todas essas pessoas estão protestando contra Sánchez e exigindo que ele renuncie depois de tudo o que acabamos de ver. E como eu disse, a Espanha está mobilizada. Agora tem uma manifestação tentando reagir contra essa invasão básica em Ceuta. E as pessoas estão lá nas ruas gritando pela renúncia de Sánchez, tentando reagir. Algumas pessoas fortes conseguem se defender e realmente querem fazer a diferença numa manifestação. A Espanha é a Espanha. Isso não deveria ser uma ocupação. Está ruim para Sánchez. Quem chega em Ceuta, ou seja lá como se chama, está sendo recebido assim, né? Lembre-se, esse é o homem que fez declarações estúpidas sobre o governo garantir a segurança em Sueta e Tete, citando a presença das forças de segurança e casos nas ruas. Também disse que implantariam barreiras físicas para facilitar a repatriação à fronteira, de onde já removemos a maioria. Ele fica fazendo todos esses discursos. Enquanto isso, olha só o que ainda está acontecendo. Sério, eu não consigo superar isso. Estas são as imagens do que aconteceu ontem à noite na cidade. Já falei que íamos analisar algumas coisas e quero provar que estava falando sério. Primeiro, escutem o quê? Eles jogam sanduíche aqui para bum bum bum. Não parecem felizes com ele. Se sabem o que significa hijo de puta, estão bem irritados. Eles gritam. Eu disse que conversaríamos um pouco sobre os soldados e o que eles diziam. Escuta isso. Eles têm ordens para fazer alguma coisa? Para fazer alguma coisa? O exército que são... No momento, só estamos autorizados. Estamos... Ok. Então aqui uma soldada espanhola admite diante das câmeras que as tropas só estão autorizadas a pedir aos migrantes ilegais que voltem para o Marrocos. Elas podem pedir, não precisam forçar, não precisam fazer nada a respeito. Só precisam perguntar se eles vão voltar, certo? E você pensa, que diabos é isso? Qual o sentido de um exército que precisa pedir às pessoas? Pessoas comuns fazem isso, mas não um exército. Não entendo totalmente, então não sei se é 100% exato que isso seja um post, mas está repercutindo muito e vem de fonte legítima. Indicando a direção para a fronteira. Enfim, e agora, em resposta a isso, porque as pessoas estão muito irritadas com Pedro Sánchez, só para mostrar o quanto esse cara é insensível,
Olha o que ele postou hoje. Neste verão, preparei uma playlist com algumas das músicas que eu ouço. Sim, Você está vendo ele compartilhar com você a playlist dele do TikTok. Porque, sabe, esse é o momento perfeito para compartilhar as músicas favoritas do ano dele, quando o país inteiro está literalmente revoltado com a insanidade do que ele está fazendo. E claro, temos isso. De janeiro de 2026, quando Elon Musk o criticou por suas políticas de imigração. Alguns dizem que exageramos, que seguimos contra a correnteza. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, quando foi que reconhecer direitos se tornou algo radical? Quando esses direitos são para pessoas que estão tentando se infiltrar, invadir e tomar conta da sua cidade, literalmente, sem exagero, certo? Então o que acaba acontecendo? Você tem a União Europeia e muitas pessoas dentro da União Europeia, especificamente na Itália, dizendo, olha, não queremos receber, estamos preocupados com a situação. Por isso, vamos reforçar fronteiras e checar melhor quem vem da Espanha, pois não achamos certo permitir a entrada dessas pessoas se vierem pela Espanha, já que o país libera a entrada delas. De qualquer forma, a Espanha está muito chateada, chamando isso de egoísta, polarizador e ilegal. Exige uma reunião de emergência, pois considera a situação inaceitável. Ceuta não está sob controle. Quase todos os migrantes já retornaram ao Marrocos, e a fronteira espanhola é menos porosa que a italiana. Certo. A Itália e outros países estão atentos, vendo essas imagens e pensando, sabe de uma coisa? Talvez a gente não queira que isso aconteça nas nossas cidades. Talvez esse papo de vamos ser legais, na verdade não seja bem assim. Talvez seja uma mentira. Talvez seja só fachada. Talvez a gente precise se proteger a todo custo dessas pessoas, mas também dessas pessoas, porque essas pessoas estão permitindo que aquelas pessoas ajam. E, portanto, ambos esses grupos são problemáticos para manter a cidade segura. É praticamente senso comum, né? Como eu disse, o povo de Soweto estão tentando reagir. Mas as vidas deles foram totalmente destruídas. Estou em Ceuta, mas agora vivemos em desespero. Há muitos canais de TV que estão mostrando o que querem e eu estou com medo. Aqui tem um casal que acabou de brigar. Eles vêm aqui e riem porque estamos aqui conversando. É isso que eles querem e nos assustam e isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Nada do que estamos vendo é normal. É literalmente uma zona de guerra. Tudo bem. Eles estão destruindo a cidade, invadindo e quebrando tudo. É assustador viver isso. Ver a destruição, eles entrando, subindo escadas e quebrando janelas. Quero dizer, você pensaria que é um exagero, mas não é. Não é um exagero. E como dissemos, temos muitas perguntas sobre como isso aconteceu. Se você lembra do vídeo onde o marroquino armado ajuda pessoas a sair dos caminhões, isso gerou várias dúvidas. Você ficaria surpresa. As pessoas ficam tipo, espera um segundo, o que está acontecendo? E talvez a gente tenha algumas respostas para vocês, tá bom? Só algumas. Tenham paciência comigo, tenham paciência comigo, tenham paciência comigo. Vamos encontrar essas respostas para vocês agora mesmo. Antes disso, veja um vídeo que não mostrei. Alguns integrantes do Save Europe Act, sobre o qual postamos bastante. Literalmente bloqueando outra entrada do porto, exigindo o retorno dos imigrantes aos seus países. Apenas para deixar claro que isso não é um fenômeno que pode se espalhar. E se vocês ainda não viram imagens suficientes para se convencerem do problema, ouçam isso. Olha só, de pessoas. Olha todas essas pessoas que foram embora. Não tem mais perigo. Só milhares de jovens gritando Allahu Akbar nas ruas. Não tem perigo aqui. Onde você veria algum perigo? Ok, vamos ver o que esse vídeo explicativo tem para nos contar. A Espanha enviou forças de segurança militares para seu território norte-africano de Ceuta. Depois, um fluxo extraordinário de migrantes veio do Marrocos. As autoridades espanholas estimam que cerca de 65 mil pessoas entraram em Ceuta em apenas 24 horas. Pelo menos 38 migrantes que tentavam chegar ao território espanhol de Ceuta morreram após atravessar a fronteira vindo do Marrocos. Aqui está a pergunta que ninguém consegue responder. Foi uma onda humanitária descontrolada ou permitiram que isso acontecesse? Por que tantas pessoas tentaram entrar em Ceuta simultaneamente? Boa pergunta. Como tantas pessoas chegaram à fronteira quase simultaneamente? Esse fluxo foi organizado deliberadamente ou surgiu de forma espontânea? Ceuta sempre foi mais que uma rota de migração. É também um ponto muito sensível nas relações entre Espanha e Marrocos. Marrocos reivindica Ceuta, junto ao outro enclave espanhol, no norte da África, Melilla, como território próprio. E a pressão migratória em torno de Ceuta repetidamente se entrelaçou com tensões diplomáticas entre os dois países. O exemplo mais dramático ocorreu em 2021,
quando milhares de migrantes entraram em Ceuta durante uma grande crise entre a Espanha e o Marrocos. Sempre que muitas pessoas surgem de repente nessa fronteira, logo surgem dúvidas se o movimento é espontâneo ou se há fatores políticos envolvidos. Só de ver, diria que fatores políticos estão envolvidos. Mas vamos assistir mais. Vamos ver o que diz o New York Times. Estou aqui em Ceuta, que fica no norte da África, mas é território espanhol. Cerca de 50 mil pessoas cruzaram a fronteira do Marrocos e entraram em Ceuta nos últimos 2 dias. Isso gera crise migratória na Espanha. Nem me diga, são gente. infundadas. De pessoas morreram tentando atravessar. Às vezes me pergunto como certas pessoas conseguem esses cargos. Com tanta gente carismática, o New York Times não acha ninguém realmente interessante para seus vídeos? Meu Deus. Muitas pessoas souberam pelas redes sociais, ou boca a boca, que as fronteiras não estavam sendo fiscalizadas e que a polícia marroquina, geralmente rigorosa, estava permitindo a passagem. As autoridades espanholas não tinham efetivo suficiente e só tentavam manter a entrada ordenada. Muitas pessoas nadavam ao redor da fronteira para chegar a Ceuta. Agora, a Espanha dificultará isso instalando boias e tornando o trajeto mais longo. Em Ceuta vivem cerca de 84 mil pessoas. Por isso, a chegada de 50 mil impacta bastante. Ah, nem me diga. A população quase dobrou. Simplesmente não havia infraestrutura suficiente para lidar com todas essas pessoas. Não havia nada para comer, nenhum lugar para dormir e nada para beber. E dava para sentir o cansaço de todas essas pessoas que estavam aqui. E havia algumas pessoas dizendo que queriam vir para cá, para a Espanha, para começar uma nova vida, e que sentiam que tinham grandes oportunidades aqui, ou pelo menos mais oportunidades do que no Marrocos. E quando conversei com os moradores locais, eles estavam furiosos com o governo por deixar isso acontecer. Lembre-se, não estamos na Espanha continental. Ainda há um mar para atravessar se quiserem fazer isso. À medida que as pessoas foram percebendo essa realidade, especialmente uma realidade onde não havia muita comida ou água, elas perceberam que talvez fosse hora de voltar. 45 mil dessas pessoas voltaram para o Marrocos. O que ficou claro, eu acho, pelo que as pessoas trouxeram consigo, que não era muita coisa. Foi que as pessoas realmente não planejaram o que fariam depois que chegassem aqui. E acho que é por isso que estamos vendo muitos deles voltar. O repórter do New York Times afirmou que essas pessoas buscavam uma vida melhor em um país com mais oportunidades. Mas isso é falso. Elas vieram causar um máximo de caos. Veja como agiram. Quando chegaram à Espanha, isso parece com pessoas que queriam construir uma vida melhor com mais oportunidades? Gay! 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 Quero dizer, você acabou de ver, decida. Isso parece pra você pessoas que vieram em busca de oportunidade ou parece alguém que veio pra causar caos? Quero dizer, a grande mídia realmente acha que somos idiotas. Eles acham que somos idiotas. Por isso essas reportagens são exaustivas, entediantes e irritantes. Você não vai questionar que esses policiais, sempre tão rigorosos nas fronteiras, de repente deixam passar? Como assim? Esse é o assunto mais importante. Essa é a pergunta que todo mundo precisa fazer e responder. Tipo, como assim? Por que o Marrocos mandaria todas essas pessoas para cá? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Como uma invasão dessas acontece? Como Sanches ainda acha que pode defender isso? Como ele ainda está no poder? E como o Marrocos está forçando essa situação e ninguém está cobrando deles por isso? Sério, gente, a gente parece idiota? Obrigada pela atenção a este assunto.